Opa moçada, hoje a gente vai falar sobre escapamento da moto dois tempos. Bom moçada, para começar, o escapamento da moto dois tempos ele tem uma função muito mais importante do que o escapamento da moto quatro tempos. Ele afeta a performance, vai mudar a regulagem da sua carburação muito mais, tá? De uma maneira muito mais pronunciada do que uma moto quatro tempos. Por quê? Porque ele tem esse formato com esse bojo e de acordo com algumas medidas ele vai afetar se a sua moto vai ter mais baixa, se a sua moto vai ter mais alta, se vai ter mais mistura ou menos mistura em determinadas rotações do motor. Então vamos entender como é que isso aí funciona. Bom, para cada moto, para cada motor, tamanho de cilindrada, rotação ideal, o escapamento vai ter um comprimento total, tá? Se você olhar um escapamento de uma RD350, por exemplo, ele tem o mesmo formato, ele só não tem a curva. A razão dessa curva, tá, é só para ela ficar compacta na moto de cross, para proteger o escapamento. Mas se você esticasse esse escapamento, ele ia ficar igual um escapamento, por exemplo, de uma RD350, de uma RD135, de uma moto dois tempos de rua. Então aqui na frente você tem a parte inicial, onde ele vem reto e ele expande, tá? Vamos chamar isso aqui de corneta. E aqui na parte de trás você tem um cone invertido, tá certo? Oposto à corneta. E aqui no centro, normalmente essa área aqui tem um diâmetro fixo. Quando você tem a combustão, tá? Que o cilindro desce e vai abrir a porta de escapamento, os gases vão sair uma velocidade muito rápida, a velocidade do som, tá? E vão percorrer esse circuito inteiro por dentro do escapamento. E quando ele chegar nessa corneta, quando ele expandir, os gases vão, por causa dessa expansão, vão gerar uma onda inversa negativa, que vai voltar até a parte da entrada do cilindro. Nesse ponto, as portas de transferências vão estar abertas, e essa onda negativa vai ajudar a sugar aquela mistura que veio pela parte de entrada, que está no cárter, para a parte de cima do cilindro. Enquanto esse ciclo funciona e continua progredindo e o pistão começa a subir, esses gases estão continuando a percorrer o escapamento e chegam na parte do cone inverso, perto do esfíncter, e gera uma onda inversa, dessa vez com pressão positiva. Conforme essa mistura fresca, né, de combustível subiu para a parte de cima do cilindro, essa mistura, conforme ela vai se aproximando e vai sendo comprimida, ela vai sendo forçada para a entrada, você vai perder ela pelo escapamento. E essa onda positiva inversa vai empurrar essa mistura de volta para dentro do cilindro, tá ok? Vai funcionar como uma bomba de ar inversa, mantendo a mistura na parte superior, até que a porta de exaustão seja completamente fechada e a compressão ocorra com a explosão, né, com a faísca para baixo. Se essa onda do escapamento positiva chegar muito tarde, quando a porta de exaustão já estiver fechada, você vai perder mistura fresca, tá, dentro do escapamento. E a sua combustão vai ser menos eficiente, porque você vai ter menos mistura. E ao mesmo tempo, se essa onda chegar cedo demais, ela vai empurrar a mistura fresca e também gases já utilizados para dentro da câmara de combustão, também reduzindo a eficiência da combustão, porque você vai ter menos combustível fresco, você vai estar com gases usados, então você vai ter uma redução de performance. Por isso que é importante esse dimensionamento, tá? Então, conforme o seu dimensionamento do escapamento para uma determinada rotação, você vai ter um escapamento que ele desenvolve melhor em baixa, em média, e um outro que vai desenvolver em média alta, tá ok? Por causa da utilização ótima de mistura, mantendo essa mistura ideal, o mais possível da mistura dentro da parte superior do cilindro. Outra coisa importante para pensar, se o seu escapamento estiver muito mal dimensionado ou danificado, e essa onda positiva vem muito antes, o que acontece? Ela começa a jogar esses gases já utilizados para dentro do cilindro, e esses gases estão muito quentes. Isso também vai aumentar muito a temperatura do seu motor, podendo causar um superaquecimento, uma pré-ignição ou detonação,
tá ok? Então, o que acontece? O dimensionamento desse cone, tanto da corneta como do cone inverso, e o comprimento total do escapamento, vão indicar qual é a faixa de rotação que essas ondas sonoras inversas, né, positiva e negativa, vão funcionar de uma maneira ideal. Bom, como você sabe, a moto dois tempos tem uma faixa de potência muito menor, né, do que uma moto quatro tempos, justamente por causa do design do motor e o escapamento, que afeta onde que essa mistura, essa ajuda na sucção da mistura, quando o cilindro está abaixando, tá? E quanto que essa mistura volta num supercharger para dentro da câmara de combustão numa faixa pequena, porque o escapamento ele tem um design fixo, ele não muda de comprimento, tá certo? Ele tem aquele comprimento fixo e os cones com os formatos pré-determinados. Aí vem a pergunta, pô, como é que o escapamento vai me ajudar mais na baixa ou mais na alta? Como é que ele vai afetar isso? Por causa desse design. Se você pegar uma moto que vai até 10.000 rotações, tá? E você põe um escapamento e faz o dimensionamento desse escapamento, comprimento e os cones da corneta, que a onda sonora positiva e negativa fica ideal na faixa de 7.000 RPMs. Essa vai ser a hora que a moto, tá, combinada, não, motor com escapamento, vai estar ideal. Quando ela passar desses 7.000 RPMs, o que vai acontecer é essas ondas de sonoras que estão puxando combustível e retornando o combustível para dentro do cilindro vão começar a ficar mais ineficientes. Como é que você vai saber se o escapamento é bom para alta ou para baixa? Você vai falar, não, eu sou experiente, eu bato o olho, eu sei, de jeito nenhum. É muito difícil você olhar um escapamento e você saber se ele é bom para alta ou baixa. Depende da moto. Um escapamento de uma moto 125 é muito mais curto do que uma 250, por isso que ele tem aquela curva muito menor, tá? Então você não vai conseguir bater o olho e saber. O que você vai fazer é olhar, ligar para o fabricante do escapamento e ele vai te falar, olha, para a sua moto, esse modelo de escapamento ele é melhor para baixa e esse escapamento é melhor para alta, ou um que tem um meio termo entre eles, tá certo? Agora, o escapamento vai afetar a sua carburação? Com certeza, por quê? Devido a essas ondas, tá? E ao dimensionamento do escapamento, se você tiver um escapamento que tem um dimensionamento para baixa, ele vai estar mais eficiente, então ele vai conseguir sugar mais mistura numa rotação mais baixa, tá? E manter essa mistura dentro da parte de cima do cilindro mais eficiente numa certa rotação. Então o que vai acontecer? Você pode estar enriquecendo a mistura no determinado ponto, né, de giclagem, de agulha, diferente de um outro escapamento dimensionado para alta rotação, onde você vai estar usando o giclê de alto, você vai estar com a moto com o acelerador todo aberto. Então você vai ter que talvez afinar um pouco a baixa e a média, porque está com escapamento de alta, tá? E se você não afinar, você vai ficar com um excesso nessa mistura e vice-versa, tá ok? O método para você acertar o carburador é o mesmo que a gente já viu, né? Para média, para baixa, para alta, tá? A única coisa é que quando você trocar o escapamento, é bom você dar uma andada com a moto, porque dependendo da troca, né? Se for uma troca significativa, você pode ter que regular essa carburação de novo. Bom, moçada, é isso aí. Espero que tenha dado uma ideia, tá, de como o escapamento da moto dois tempos afeta a performance e a carburação da sua moto. Obrigado por assistir o vídeo, assina o canal e a gente se vê na próxima.